Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Ingrid Silva e esse aqui é o meu canal onde eu tento cumprir o compromisso de postar um vídeo por semana. E na maioria das vezes eu falho e apareço aqui dizendo que eu vou tentar não falhar, mas aí eu falho de novo. Só que agora eu acho que eu descobri uma estratégia pra poder fazer as coisas darem certo. Quando eu quiser conversar alguma coisa aqui com vocês, vocês vão se atentar ao que eu tô dizendo e aí vocês vão esquecer o cenário, a minha roupa, a minha cara e o que eu estou fazendo. Porque, gente, eu não tenho tempo, tá? E eu, a cada vez mais, fico arrumando mais coisa pra minha cabeça. Então, eu tô aqui fazendo um almoço e vou aproveitar pra bater um papo com vocês. Esse papo eu comecei a ter lá no Instagram, só que eu sei que tem muita gente que não me segue lá, então eu vou contextualizar aqui e a gente vai falar sobre negligência. A gente se negligencia o tempo todo. A gente deixa sempre pra depois aquilo que precisa ser feito. Porque a negligência, de uma maneira bem superficial, é você não fazer algo que você deve fazer, seja por obrigação, seja por dever mesmo, seja por uma questão moral, ética ou até mesmo emocional. Então isso, de alguma maneira, nos acontece diariamente e o tempo todo e em várias áreas da nossa vida. A gente tá sempre deixando para depois. Quando a gente é negligente, a gente praticamente é também procrastinador. O problema, gente, é que às vezes a gente tem o hábito de ficar procrastinando e aí a gente procrastina com umas coisas que não deveriam, que a gente não pode. Por quê? Tem gente que procrastina com a própria saúde, sabe? Tem gente que tá definhando, tem gente que tá ficando doente todas as semanas. Tem gente que tá há meses sem fazer um exame. Tem gente que tá há meses indo no hospital diariamente. Tem gente que tá há meses sentindo a mesma dor. E a pessoa não faz nada pra resolver aquilo. Isso é negligência. É você não ter uma atitude que você deveria ter. É você ficar deixando pra depois algo que é extremamente importante e que precisa ser resolvido. Então você vai gerando uma gama de consequências absurdas que poderiam ser evitadas se você tivesse identificado o problema. Você já parou para pensar que talvez essas dores de cabeça que você sente pode ser um tumor? Pois é, eu sei que é grave, eu sei que é terrível, mas faz sentido. Eu não tô querendo pôr caraminhola na sua cabeça, não. Mas você já parou pra pensar também que às vezes a sua dor de cabeça pode ser uma inflamação? Pode ser algo que você tá comendo, que tá fazendo a sua cabeça doer? O nosso corpo, gente, ele fala conosco de diversas maneiras. E pro nosso corpo falar com a gente de uma maneira tão negativa, que é nos fazendo sentir dor, ele está nos chamando ao alerta. E a gente ainda assim é capaz de negligenciar. E não só com o nosso corpo no sentido da saúde, mas com o nosso corpo no sentido também do emagrecimento. Ninguém acorda um dia, come o mundo e o fundo e no outro dia amanhece uma bola. Você pode amanhecer inchado, você pode amanhecer inflamado, mas o engordar de fato, ele provém de uma sucessão de atitudes e falta de atitudes que resultam em um corpo que talvez a longo prazo te deixa insatisfeito. Tem muita gente que fala que é feliz no corpo que tem, que é feliz gordinho. E tá tudo bem, você tem que ser da maneira que você deseja. Mas aí, geralmente, quando essas pessoas emagrecem, elas percebem que elas tinham uma falsa felicidade. Sabe por quê, gente? Eu vou abordar isso por um viés, me entenda, eu não tô falando aqui sobre uma questão de padrão de beleza ou de padrão estético. Eu tô falando aqui com você sobre uma questão de saúde. Quanto mais pesado você é, mais difícil acaba sendo pro seu corpo, de alguma maneira, sustentar você. Então você sente dor nas suas articulações, você sente dor na sua perna, quando você precisa correr ou quando você precisa subir um lance de escadas, você se sente cansado. Geralmente, as pessoas que são gordas, elas não engordam comendo só salada e alimentos saudáveis. Geralmente, tá? Geralmente significa que é às vezes. Significa que é todo mundo? Não, você pode ser o alecrim dourado que engordou comendo alface. Olha o tamanho do elefante, não é assim que as pessoas falam? Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer pra você que a maioria das pessoas hoje, na nossa sociedade,
elas consomem alimentos que são inflamatórios. Quando eu digo maioria mesmo. Até quem tem um estilo de vida mais saudável. A menos que a pessoa seja um atleta, geralmente ela tende a consumir alimentos inflamatórios. Açúcar é ultra inflamatório, faz um mal danado para a saúde. Não só isso, mas também outros alimentos que agora eu não me recordo, mas o açúcar para mim é bem foda. E aí, eu também consumo, né? Porque eu não sou perfeita. Então, quem dirá vocês que estão me assistindo? Porque eu, com esse pensamento, não mudei de atitude ainda, imagina vocês. Só que aí, o que a gente tem como pauta que eu gostaria de apresentar para vocês é que as pessoas que têm uma alimentação inflamatória, elas têm consequências no corpo. Então, tem gente que é mais gordinho, mas que come bastante coisa que inflama, e a pessoa bate no peito para dizer que ela é saudável. Só que aí você olha na pele daquela pessoa e não tem uma parte da pele dela que não tem uma mancha, uma espinha ou um cravo. Isso, gente, pode ser genético, pode ser apenas um reflexo de uma pele mal cuidada, mas também pode ser reflexo de inflamação. E aí, essa pessoa tá achando que ela tá com saúde, mas na verdade os exames dela estão ok, só que o resto não. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? E isso tudo é uma questão de negligência, porque às vezes essa pessoa até se cuida, às vezes essa pessoa até faz um exercício físico, só que ela não diminui as quantidades de porcaria que ela coloca pra dentro. Às vezes essa pessoa tá todas as semanas comendo algum tipo de besteira mais de uma vez na semana. E quando eu tô dizendo besteira, entenda, eu tô falando, gente, sobre açúcar, eu tô falando sobre excesso de carboidrato. Porque o açúcar, o carboidrato no nosso corpo, ele vira açúcar. Então vocês entendem a quantidade de açúcar que a gente põe pra dentro, e na maioria das vezes esse açúcar nem é um açúcar saudável, não é uma frutose que tá presente nas frutas, não é um açúcar que proveio do arroz que a gente acabou de absorver. Não, gente, não é. É um açúcar que, assim, a gente deveria eliminar da nossa vida. É um açúcar ultraprocessado, é um açúcar com alto poder de inflamar o nosso corpo, e aí a gente não quer enxergar este tipo de problema. Só que aí, quando você resolve não olhar uma coisa, você acaba aceitando, né, que você vai sofrer com as consequências daquilo. Então, essas pessoas, elas acabam sabendo que vão haver consequências. Só que elas não esperam que as consequências sejam imediatas e tampouco que às vezes essas consequências sejam graves. E na maioria das vezes, gente, pode acabar sendo. Porque aí vem um desenvolvimento de diabetes, vem um desenvolvimento de hipertensão, vem um desenvolvimento de pressão alta, vem um desenvolvimento de várias coisas que poderiam ser evitadas com uma simples mudança de atitude. Só que aí você vai falar isso para essas pessoas e essas pessoas começam a ficar putas com você. Porque elas vêm com aquele papinho de que elas se gostam assim e de que na verdade você está com uma premissa de saúde, mas você só quer enquadrá-las no modelo que a sociedade julgou ser o padrão estético ou o padrão de beleza. Então, assim, acaba que é até complicado você abordar esse tipo de assunto com esse tipo de pessoa. É por isso que o nome desse vídeo é negligência, porque eu estou abordando nesse sentido, mas eu vou mostrar pra vocês ainda no decorrer desse vídeo, por isso que eu trouxe o assunto pra cá, que não é só sobre saúde. Então esse vídeo não é uma indireta pra quem tá acima do peso, até porque eu também estou. Aí, gente, o que eu quero falar pra vocês? Continuando. Quando a gente negligencia, quando a gente tem o hábito de ser negligente, geralmente a gente é negligente com várias situações e com várias esferas da nossa vida. Eu já havia falado isso no início do vídeo. Então, a gente também é negligente com a nossa parte financeira. Por exemplo, você está percebendo que você está começando a se endividar. Por que você está se endividando? Você está gastando mais do que você ganha.
Aí, ao invés de dar uma amenizada, não. Você começa a pensar que, na verdade, para resolver os seus problemas, você precisa de mais dinheiro. Aí, às vezes, você pensa assim, vou arrumar um emprego novo. Você pode até fazer isso. Só que, geralmente, a gente vai pelo caminho mais fácil. Aí, você sabe qual que é o caminho mais fácil? É você ligar num banco. Ou você fazer um cadastro em algum banco online. E você adquirir outro cartão de crédito. Ou você adquirir algum empréstimo, ou algum consignado, ou alguma coisa. Mas aí você vai tendo esse tipo de postura, você vai tendo esse tipo de atitude. Você vai buscando meios de solucionar o seu problema. Mas você está negligenciando a raiz dele. Porque ao invés de se atentar que na verdade você está endividado porque você está gastando mais do que você possui, não. Você quer é mais dinheiro, porque é assim que você vai se livrar das suas dívidas. Outro exemplo que eu vou dar pra você, relacionamento. Tem gente que vai vendo os comportamentos do cônjuge desagradar. Tem gente que vai vendo desde o namoro, e aí ainda assim a pessoa pensa, não, porque quando casar muda. Muda mesmo, pra pior. Intensifica, querida. Aí, o que acontece? A pessoa, ao invés de conversar, pôr os pingos nos is e dizer, não vou aceitar essa situação, e isso que você está fazendo está me incomodando, isso não é legal, eu não quero viver dessa maneira, não. A pessoa vai deixando aquilo acontecer. E aí, quando ela resolve ter uma atitude de conversar, ou de resolver aquilo, das duas uma. Ou já é aquela conversa que termina em separação, ou durante a conversa eles se acertam, mas a pessoa descobre que o que a incomodava, de alguma maneira também incomodava o outro. E este outro está tomando atitudes não tão agradáveis para o casamento. Este outro tem uma outra pessoa. E aí, o que faremos? Então, é sobre isso que eu tô falando com vocês. A negligência é algo que você deveria fazer por obrigação ou dever, ou moral, ou sentimento, mas você não faz. Então, é quando você identifica um problema, você sabe que é um problema e você não busca resolver aquele problema. Geralmente, quem negligencia procrastina, fica deixando para depois. O problema maior de tudo isso é que esse deixar para depois geralmente envolve pequenas tentativas de resolução, que são tentativas erradas. No caso que eu disse para vocês, por exemplo, vou exemplificar em cada caso. No caso que eu disse para vocês da pessoa com o corpo inflamado, ela pensa assim, vou começar a academia. Ok, ela começa a academia. É uma tentativa de resolver o problema. Pô, tô buscando saúde. Só que ela continua comendo tudo errado. Ou seja, o corpo ainda vai continuar inflamado. Talvez ele desinflame um pouco devido às atividades físicas, mas não significa que ele vai ficar imune. Mas aí, talvez, suponhamos que essa pessoa fale, não, eu vou fazer uma dieta. Só que aí o nutricionista fala assim pra ela, tudo bem, você vai fazer uma dieta e aí você vai ter uma refeição livre, tá bom? Só que aí essa pessoa acha que uma refeição livre significa um dia livre pra comer o que ela quiser. Aí, tudo que ela conseguiu cuidar no corpo durante a semana, ela perde no final de semana. Ela engorda no final de semana. Aí ela começa o ciclo de novo e aí ela mantém o corpo inflamado. Aí, vamos colocar agora na berlinda a pessoa do dinheiro. A pessoa do dinheiro, como eu disse pra vocês durante a minha explicação, sabe que ela tá gastando mais do que ela ganha. A alternativa que ela enxerga não é parar de gastar, mas é arrumar mais dinheiro. Às vezes, essa pessoa arruma um outro emprego, mas com o volume de gastos que ela vem tendo, não vai ser suficiente. Aí, às vezes, essa pessoa fala, não,
eu vou arrumar mais um emprego pra resolver esse problema e eu vou tentar economizar. Mas eu já tô fudido. Então, pra eu me aliviar esse mês, eu vou pedir um auxílio do banco. Aí ela pede um cartão ou ela pede um empréstimo. Aí o banco libera. Porque o banco, às vezes, também comete erros, né? Aí o banco libera. Aí todo o dinheiro novo que a pessoa gastou, a pessoa começa a pagar essa dívida. Só que aí a pessoa fala, porra, cara, eu tô devendo, eu tô dando conta de pagar, eu já economizei durante um mês, eu acho que agora eu posso fazer isso e aquilo. Aí ela vai e gasta mais do que ela conseguiu economizar. Então vocês entendem que é o que eu tô dizendo? É a negligência. Aí vamos pôr agora o casal, né? Um relacionamento. Aí você tem lá o casal que está num relacionamento. Aí vamos pôr agora... Vamos pôr a esposa. A esposa começa a perceber que o marido não tá dando atenção pra ela. Nossa, o meu marido não me dá carinho. Nossa, o meu marido não faz o que eu peço. Nossa, o meu marido tá mudado. Aí, ok, tudo bem. Tá mudado, não tá fazendo o que você pede. Às vezes ela conversa com ele. Aí ele fala, não, amor, é porque lá no meu serviço tá complicado, mas é só uma fase, vai passar. Aí não passa. Aí ela fala, cara, eu acho que não é uma fase, eu acho que talvez ele esteja me traindo. Vou começar a investigar. Aí ela começa a investigar. Aí às vezes ela não descobre nada, mas aí ela fica pensando, cara, não tem condição. Aí ela conhece alguém. Aí essa pessoa começa a ser pra ela o que o marido não está sendo. Então ela conhece alguém que começa a elogiar, ela conhece alguém que começa a dizer, eu te entendo, eu já passei por isso. Ela conhece alguém que começa a falar assim, não, mas independente disso, independente de ser uma fase ou não, você não precisa passar por isso, né? Olha como você é bonita, olha como você é jovem, você não precisa viver esse tipo de situação. Isso não te faz feliz, só que você ainda não percebeu, mas eu posso te mostrar. E aí vai começar a criar uma aproximação. Tudo bem. O problema, gente, é que às vezes a pessoa erra a mão. E ela se aproxima até demais. E aí, meu amigo, quando ela vai se dar conta, não é que tá tarde não, mas é que ela cometeu um erro tão grande que ainda que ela seja perdoada, aquele erro vai acompanhar ela o resto da vida. Porque quando o marido dela não estiver lembrando, ela vai estar. E isso, gente, é um problema. Então, entendam o que eu estou dizendo. Entendam o que eu estou dizendo. Não importa em qual área da sua vida, temos a tendência a ser negligentes. E se estamos sendo negligentes, estamos deixando para depois algo que deveria ser resoluto agora, resolvido, como vocês quiserem. Então pense sobre isso. Pense sobre isso, porque não me importa se é uma questão cultural, se é uma questão ética, uma questão moral. O que me importa é que há uma negligência. E há uma negligência quase que universal. Há uma negligência cujo praticamente todas as pessoas têm agido assim. E se eu fui capaz de observar isso num ciclo resoluto de pessoas, pode ser que você que está me assistindo aí também observe e também seja negligente. Então, vamos nos cuidar. Vamos ter cuidado. Vamos evitar negligenciar. Porque às vezes você não vai perder a sua vida financeira, o seu relacionamento. Às vezes você vai criando esse hábito de ser tão negligente que quando você vê, você perde a sua vida inteira. Pense sobre isso, curta esse vídeo e envie para quem você quiser. Até semana que vem.